Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos para a última aula da unidade 3, essa é a aula 3. Nessa aula a gente vai ver esses temas que está aqui no sumário e a gente começa definindo o que é corrente elétrica. Tá? Então, considere aqui uma amostra de um condutor, okay? Submetido a um diferente potencial, que está conectado a uma bateria, aí logo é estabelecido um campo elétrico aqui nesse condutor. Tá? Nós estamos agora no regime que você tem um campo elétrico porque você tem uma fonte de tensão acoplada a esse condutor. Aí, devido a esse campo elétrico, as cargas livres desse condutor vão começar a se mover. Tá? As cargas livres são os elétrons. Bom, se a gente traçar uma seção reta aqui desse condutor de área A e fizer a contagem de quantas cargas estão atravessando essa área por unidade de tempo, isso é o que a gente define como corrente elétrica. Tá? Então, a corrente é a taxa com a qual as cargas atravessam a área da seção reta do condutor. Okay? Taxa é uma derivada no tempo, como está aqui. Beleza? A unidade de corrente é o ampere. Tá? Que se a gente olhar aqui, é coulomb por segundo. Tá? Então, o que é coulomb por segundo foi definido como ampere, como unidade. Tá? E o sentido convencional da corrente, tá? A corrente a gente determina por I, pela letra I, é aquele na qual o movimento de carga seria como cargas positivas. Então, as cargas positivas elas vão se movimentar, se elas se movimentassem, na direção do campo elétrico. Tá? Então, esse é o sentido convencional de corrente. Tá? E como que se a gente sabe a corrente, a gente pode integrar essa expressão aqui, né? Se a gente colocar do lado de cá, dq igual a idt. Integrando, a gente vai ver a quantidade de carga que está atravessando aquela seção reta. Tá? Okay? Agora vamos definir uma outra grandeza que a gente chama de densidade de corrente elétrica. Tá? Densidade de corrente elétrica, a gente usa a letra J maiúscula. Tá? Então, a densidade é a razão entre a corrente pela área. Tá? Densidade de corrente. Okay? J é um vetor. Okay? Corrente não é vetor. Beleza? Então, se eu conheço J, se eu conheço a densidade de corrente, eu posso obter a corrente elétrica integrando isso aqui. Ó, né? Se eu pegar uma determinada seção reta do condutor de área DA. Tá? A normal dessa seção reta está apontando nessa direção. A corrente, a densidade de corrente, a gente já pode falar que ela tem a mesma direção do campo elétrico. Então, se o campo elétrico está para lá, a densidade de corrente também está. Ok? Então, há um ângulo entre a normal e a densidade de corrente. Então, está aqui. Ó. Se a gente colocar como... se a gente colocar I é igual a J dA, né? Integrando, então vai ficar J escalar N, que é a normal, dA. Ou a gente pode colocar o vetor aqui no dA, né? Então vai ficar J escalar dA. Ok? Então, isso aqui é a corrente. Beleza? A corrente, ela é independente se você tem uma seção reta, imagina que você tem imagina então que a gente tenha um fio assim, desse jeito. Tá? Então ele tem uma área aqui maior do que essa área aqui. Ó, ok? Aí o que acontece? A corrente ela é independente da seção reta aqui. Ó, tá? A quantidade de carga que você está atravessando essa seção vai atravessar essa aqui também. Tá? Mas a densidade de corrente ela muda de acordo com a área, que é J é I sobre A. Tá? Então aqui a gente teria um J1 e aqui um J2. Tá? Aí dá para ver que como a área aqui é menor, J2 seria maior que J1. Tá? A densidade de corrente depende da seção reta do condutor. Beleza? Mas a corrente não. A corrente I, a corrente que está atravessando aqui é a mesma nas duas seções retas. Tá? Ok?
É, então vamos lá, vamos continuar aqui. É, agora a gente vai ver o que acontece microscopicamente num condutor, tá? Bom, se a gente estabelece um campo elétrico, então está aqui uma amostra de um condutor, tem um campo elétrico estabelecido aqui porque está acoplado a uma fonte, tá? Os elétrons vão ter movimento que vai ser contrário ao campo elétrico, né? Você já sabe, o elétron sofre força contrária ao campo elétrico, então eles vão passar a ter movimento na direção contrária. Bom, tem dois movimentos das cargas dentro do condutor. Um movimento é devido à agitação térmica, tá? A estrutura do material, ela fica vibrando. E no caso dos elétrons livres, eles têm movimento, eles podem se deslocar lá dentro. E aí, só que esse deslocamento ele é completamente aleatório devido a essa agitação térmica, tá? E aí eles vão para um lado para o outro com uma velocidade muito grande, tá? Ok? As velocidades com que os elétrons vão de um lado para o outro é de 10 a 5 metros por segundo. Isso tá tipicamente para um condutor, tá? Isso aqui, tá certo? No entanto, mas esse movimento é completamente aleatório. Ele choca com a rede e ele vai movimentando aqui em todas as direções, tá? Bom, isso existe independente de você aplicar o campo elétrico, ok? Mas quando você aplica o campo elétrico, esse movimento continua existindo, mas vai ter um movimento preferencial numa dada direção, tá? Na média, aquele movimento todo desordenado, ele vai ocorrer numa dada direção, beleza? Então, continua movimentando, mas sempre está indo, nesse caso aqui, para a esquerda, tá? Ok, esse movimento devido à aplicação de um campo elétrico, que o elétron passa a ter, o elétron livre, a gente chama que é um movimento de deriva, tá? Ele existe em função do campo elétrico. E para isso tem uma velocidade, é isso que a gente vai calcular aqui, ó. Qual que é essa velocidade? Só antes de continuar, se a gente tem uma dada área aqui, devido a essa agitação térmica, então você tem o movimento de elétrons que atravessa essa determinada área, ele é na média igual do lado direito para o esquerdo e do esquerdo para o direito, tá? Então você não tem corrente quando você não tem, apesar de os elétrons terem um movimento aleatório, mas a corrente é nula, porque se você somar o tanto de elétrons que atravessa essa área, de um lado para o outro e do outro lado para o primeiro, isso dá zero, tá? Mas aí quando a gente estabelece o campo elétrico, não. Você já vai ter um movimento líquido numa dada direção. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular isso aí. Imagina essa amostra aqui de condutor, de área A e comprimento L. A gente vai ter uma quantidade de elementos de condução lá dentro, dividido pelo volume, tá? Então você tem uma densidade de condutores aqui nessa amostra, tá? Que são o número de elementos que você tem, condutores, divididos pelo volume dessa amostra, que é a área vezes o comprimento. Bom, a carga que esses elementos de condução vai ter, vai ser o número de elementos que a gente tem, que é a densidade vezes o volume, né? A gente tem isso, vezes a carga elementar de cada um, que é a carga elementar, como é elétron, a carga do elétron, ok? Então, isso aqui vai ser a carga total dos elementos de condução, tá? É o número de elementos de condução que a gente tem, que é N A vezes L, vezes a carga do elétron. Ok. Bom, como esses elétrons então, vai ter uma velocidade de deriva, esses elementos de condução eles vão gastar um determinado tempo para sair, por exemplo, da direita para a esquerda, atravessar o condutor, tá, de comprimento L. Então, tratando isso aqui como velocidade média, né, a gente vai ter então que essa velocidade de deriva, velocidade é a distância por tempo. Então, o tempo é a distância pela velocidade. Tá? A distância é o comprimento L do condutor, a velocidade é a velocidade deriva. Então, a gente vai ter uma expressão por tempo. Ok? Bom, a corrente é carga dividido por tempo. Então, nós temos aqui uma expressão para carga, uma expressão por tempo. Tá? Quando a gente divide um pelo outro, então vai ficar N, A vezes L, dividido por L sobre VD.
né? L corta aqui nos dois, no denominador e numerador, aí vai ficar NaEVD. Ok? Então, a corrente é isso. De tal maneira que a gente pode obter uma expressão para a velocidade deriva. Né? Se passar tudo para o lado de lá, vai ficar I sobre A, 1 sobre NE. Tá? I sobre A é a densidade de corrente, a gente viu. Então, a velocidade de deriva, ele vai ser a densidade de corrente sobre N, que é a densidade de elementos de condução que tem lá, vezes a carga elementar. Tá? Fazendo a conta para um condutor, por exemplo, cobre, que é um dos melhores condutores, né, que existe, a ordem dessa velocidade de deriva é de 10 a menos 5 metros por segundo. Então, olha só, ela é 10 ordens de grandeza menor do que a velocidade devido à agitação térmica. Tá? Então, você vê que o elétron ele se movimenta muito lentamente aqui, em termos de deriva. Tá? O movimento de agitação é rápido, mas na média ele está se deslocando da direita para a esquerda numa velocidade muito baixa. Okay? Isso aí mostra que não é... Quando você acende, liga um interruptor, por exemplo, a lâmpada acende, não é porque o elétron saiu lá da sua fonte e foi na lâmpada. Né? Porque a velocidade com que isso ocorre é muito baixa. Tá? Na realidade, quando você faz isso, você estabelece um campo elétrico no condutor, tá? E as cargas passam a se movimentar numa dada direção, tá? Devido a esse campo elétrico, mas assim, é o campo elétrico que está levando a energia até lá. A gente viu isso na aula de capacitor, né? Que a energia está no campo elétrico, né? Você vê que tem um termo E ao quadrado, ok? Então a energia é levada pelo campo elétrico. Não, assim, o movimento das cargas que o campo elétrico faz a rede cristalina agitar, né? Você tem um movimento lá. Através dessa agitação que você está entregando energia lá para o elemento do circuito, ok? Vamos lá, então. Agora vamos tratar de condutividade, resistividade e resistência. Tá? Para muitos materiais isotrópicos, a densidade de corrente ela é proporcional ao campo elétrico aplicado. Tá? Então, J igual a sigma E. Tá? O que é material isotrópico? É material que tem as mesmas propriedades em todas as direções. Tá? Ok? Então, você pega XYZ, uma amostra de um material, as propriedades dele é a mesma em todas as direções. Isso que é um material isotrópico. Okay? Então, para muitos, existe esse comportamento aqui, ó, linear da densidade de corrente com o campo elétrico. Tá? Sigma aqui é a condutividade elétrica. Então, se você tem um campo elétrico, se você estabelece um campo elétrico no condutor, tá? De uma condutividade sigma, você vai ter uma densidade de corrente lá. Tá? Isso e é linear. Bom, a gente viu lá que a corrente elétrica ela é integral de J escalar dA. Né? Quando a gente coloca sigma E no lugar de J, vai ficar sigma E escalar dA. Aí o campo, esse produto aqui de campo com dA, integrando, vai dar E vezes A. Ok? E a gente também já sabe calcular a diferença de potencial. Eu estou tipicamente fazendo a conta para um negócio assim. Ó. Imagina que você tem um campo elétrico aqui, você tem uma diferença de potencial, né? O campo elétrico surgiu devido a isso, ok? Então, qual que é a diferença de potencial naquele objeto? Né? Ele tem tamanho L, né? Entre os pontos aqui, ó, entre os extremos aqui. Vai ser menos a integral de E dl, tá? Aí a gente já viu que essa conta vai dar E vezes L, ok? E vezes o comprimento. Então, olha só, nós temos aqui I é igual a sigma A e V é igual a EL. Então, a gente pode eliminar o campo elétrico aqui nas duas expressões, tá? De tal maneira que vai ficar V é igual a I vezes L, sigma sobre A. Ok? Então, partindo disso aqui, ó, que a densidade de corrente é linear com o campo elétrico, a gente obtém também o seguinte, uma razão entre a diferença de potencial e a corrente, tá? A gente vê também que a corrente ela é linear com a diferença de potencial quando a gente parte dessa expressão, né, que vale para materiais isotrópicos. Tá? Então, quando a densidade de corrente é sigma E,
Isso implica que a corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial, tá? Que você aplica. Ok? E aí a gente define a resistividade como o recíproco da condutividade, né? A condutividade, ela está, grosso modo, falando tanto que aquele material é bom para conduzir corrente, a resistividade ela é o contrário disso, ela está falando tanto que ele se opõe à passagem de corrente, tá? É isso. Então ele é o inverso, a resistividade é o inverso da condutividade, ok? Bom, e a partir disso também a gente pode definir uma outra propriedade que a gente chama de resistência, tá? Ela que vai determinar, como eu já disse antes, né, tanto a resposta que o material vai ter é a passagem de corrente. Então, ela vai determinar a dificuldade que o material impõe a passagem de corrente, tá? Quando a gente aplica uma diferença de potencial. Então, a resistência, ela é a diferença de potencial pela corrente, ok? Tá? Essa é uma propriedade. Bom, a resistência, ela tem como unidade o ohm, tá? É dado pela letra ômega, que é exatamente a razão entre a tensão, que é volt, pela corrente, que é ampere, tá? Então, isso aqui a gente chama de ohm, tá? A resistência dada em ohm. E aí, se a gente, olha só, nós temos aqui uma expressão para V, certo? É IL sobre sigma A. Se a gente substitui, vai ficar IL sobre sigma AI. Então, I corta com I. E o sigma, aqui embaixo vai ficar 1 sobre sigma, a gente vai substituir por ρ. Então, de tal maneira que a resistência possa se expressar em função da resistividade como R é igual a ρ L sobre A. Assim, mostrando que a resistência ela é tanto maior quanto maior a resistividade, né? Tanto maior quanto é maior o comprimento do fio e tanto menor quanto maior a área desse fio, ok? E aqui a gente pode fazer uma comparação entre resistência e resistividade. Resistência é uma propriedade macroscópica, é uma propriedade do dispositivo, ok? Então, se você tem um dispositivo maior do que o outro, feito o mesmo material, a resistência vai mudar, porque ela depende do tamanho, tá? A gente chama isso aí que ela é uma grandeza extensiva, ela depende da massa, do tamanho do objeto, tá? Então, a área mudando, a resistência muda. Já a resistividade, ela é uma propriedade do material, ela é determinada pelas características do material. Se o material é cobre, se ele é alumínio, se ele é ferro, se ele é borracha, ok? Independente do tamanho dele. É uma propriedade que a gente chama de intensiva, ela depende das características do material, das propriedades microscópicas do material, né? Da natureza do material e não das propriedades extensivas dele, que é comprimento, massa, área, tá? Ok? Então, e a relação entre eles é dada por isso aqui, ó. Beleza? Vamos agora falar sobre a lei de Ohm, tá? Quando a gente aplica uma diferença de potencial ou um campo elétrico a um objeto, e ele responde linearmente, assim, se você aplica um campo elétrico, tá? Essa expressão aqui, lá atrás estava J igual a sigma E. Aí, se a gente inverter, né, colocar em lugar de sigma 1 sobre ρ, e aí inverter vai ficar que o campo elétrico é igual a ρ J, tá? O campo elétrico é igual a resistitividade vezes a densidade de corrente. Para materiais que a resposta que você tem de corrente é linear com a tensão aplicada, ou a densidade de corrente que você obtém é linear com o campo elétrico aplicado, a gente chama que eles obedecem à lei de Ohm, tá? Na prática, nenhum material ele é completamente ômico, tá? Só numa dada região é que você pode ter essa linearidade, ok? Beleza? Então, aqui está um exemplo de um gráfico de corrente versus tensão para um material que obedece à lei de Ohm, tá? Você vê, então, que a corrente cresce linearmente com a tensão, ok? Que é o que está aqui, ó, aumentando a tensão, a corrente aumenta, tá? O que acontece para esses materiais, para isso acontecer? É que a resistência,
ela não depende da tensão, ou a resistividade não depende do campo elétrico, tá? Que é o que a gente tratou na transparência anterior aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Materiais que são isotrópicos, a condutividade não depende do campo elétrico, ou a resistência, né? Porque a gente pode falar de um ou do outro, né? A gente colocar um sobre o outro, certo? Agora, materiais que não obedecem à lei de Ohm, então eles têm um comportamento desse tipo aqui, ó. Aqui tem dois semicondutores, o germânio e o silício, tá? Então aqui a gente vê aqui, ó, corrente em função da tensão, tá? Aí vê que para a tensão negativa aqui, ó, ele vai ter uma diferença potencial, depois ele passa a ser zero e depois ele volta a ter uma corrente de novo, ok? Então dá para ver, obviamente, que há uma não linearidade no comportamento entre corrente e tensão. Apesar que, numa certa faixa de valores aqui, a gente pode até estabelecer, uma certa faixa de valores muito pequena, uma certa linearidade, por exemplo, quando começa aqui, ó, tá? Mas o comportamento geral dele é que ele não obedece à lei de Ohm. É por isso que eu falei que a lei de Ohm, nenhum material ele sempre obedece à lei de Ohm, tá? Mas assim, os materiais comuns, do tipo alumínio, cobre, os condutores mais comuns, eles são ômicos, eles obedecem à lei de Ohm numa grande faixa de valores de tensão, tá? E materiais semicondutores, eles têm comportamento não ômico, tá? Eles não obedecem assim, esse tipo de comportamento aqui, certo? Para finalizar, a gente vai falar sobre energia e potência. Então, aqui tem um circuito, ok? Onde tem uma bateria, ok? E tem um dispositivo que está ligado, que está fazendo parte desse circuito. Uma máquina, um motor, algum dispositivo, uma lâmpada, tá? E aí, quando você fecha o circuito, estabelece uma corrente nele, tá? Bom, mas para isso acontecer, a energia tem que vir de algum lugar para fazer as cargas se moverem, tá? Então, para que haja corrente, essa fonte aqui é uma bateria, né? Ela tem que entregar energia para o circuito, ok? Essa energia o que vai fazer com que as cargas se movimentem, logo vai estabelecer uma corrente, certo? Bom, a gente já sabe, a gente já viu lá desde o potencial que o trabalho feito sobre as cargas é dado por essa expressão aqui, ó. Se a gente pegar uma carga dQ, tá? O trabalho que é feito sobre a carga vai ser dQ vezes a diferença de potencial, ok? Bom, como a corrente é dQ dt, aí se a gente passar dt para cá, vai ficar dQ igual a IDT. Então vai ficar IDT vezes V. Esse é o trabalho que é realizado pelas cargas, tá? Escrito aqui em função da corrente e não em função das cargas, tá? Porque o que a gente mede mesmo com um multímetro, né, na função amperímetro, é a corrente. Corrente é uma coisa que a gente mexe, é uma quantidade macroscópica, tá? Mas ela tem origem num movimento microscópico de carga, mas a gente não mede carga, a gente mede corrente, tá? Então a gente pode expressar o trabalho como I dt vezes V. Beleza? Então, tá ok. A bateria vai entregar energia no circuito realizando trabalho sobre as cargas de acordo com essa expressão aqui. Certo? Que o trabalho é tanto maior quanto maior é o potencial e tanto maior quanto maior é a corrente. Certo? Bom, aí a gente pode pensar o seguinte, com que taxa eu realizo o trabalho? Tá? Taxa de realização do trabalho, isso é definido como potência. Aqui, ó, dW dt, tá? É derivada do trabalho no tempo. Isso a gente chama de potência elétrica, de potência em geral, né? No caso aqui a gente está tratando de eletromagnetismo, essa potência é a potência elétrica, tá? Ok? Se a gente olhar aqui, se a gente derivar esse lado de cá no tempo, né? Considerando que V e I não mudam, não depende do tempo, então quando deriva aqui vai ficar I vezes V, tá? I vezes V, então, a potência vai ficar a corrente vezes a tensão, ok? Então a potência de entregue pela bateria é I vezes V, é a corrente dela vezes a tensão que ela está fornecendo, tá? Aí beleza, essa energia ela vai chegar aqui no dispositivo, certo? E aí, qualquer dispositivo ele tem uma resistência. Não tem nada que não tenha resistência elétrica. Então, essa energia vai dissipar aqui nele, né? Que a gente chama de dissipar,
ele vai usar essa energia e vai realizar algum trabalho. Por exemplo, se for uma lâmpada, ela vai acender, né? Ao acender, vai emitir luz, mas também vai emitir calor, ok? Se for um motor, também é a mesma coisa. Ele vai receber energia, vai começar a se mover, mas também vai dissipar na forma de calor, a parte da energia, ok? Então, se a gente quiser escrever ou descrever como essa energia está sendo dissipada lá no dispositivo, a gente tem que escrever a potência em função da resistência. Tá? Como que a gente faz isso? A potência é I vezes V. Né? Então, em função da resistência, a gente já viu que R, V é igual a I vezes R. Né? Então, se eu substituo I por V sobre R, que está aqui, ó, então a potência vai ficar como V ao quadrado sobre R. Tá? Em função da resistência. Ou se a gente substituir aqui, ó, V é igual a RI. Então, você coloca aqui R vezes I, vai ficar R vezes I ao quadrado. Tá? Então, essas duas expressões aqui, ó, elas dão a potência que está sendo dissipada lá no dispositivo. Ok? Beleza? E a gente, como a gente está tratando em função da resistência, a gente chama isso de potência dissipada por efeito Joule, tá? Que é devido ao aquecimento. Ok? Ou assim, devido a você entregar energia para o aparelho e aqui você está explicitando como que essa energia está sendo transformada dentro do aparelho em função da resistência, tá? É isso, ok? Só para voltar aqui também, que a unidade de potência a gente já sabe que é o watt, né? Que vem de trabalho por tempo, né? Aí nesse caso, em termos de o watt aqui, no caso de eletromagnetismo, né? Como ele é o produto aqui, ó, potência é dado em watt, mas aqui vai ser ampere vezes volt, tá? Então, o watt, para nós aqui também, ele é o mesmo que ampere vezes volt, tá? Que é a unidade de corrente vezes a unidade de tensão. Beleza, com isso a gente termina. Esse aqui é o capítulo 26, equivalente ao 26 do Harvey. E a gente termina, então, a unidade 3, ok? A gente se vê mais para frente quando necessário. Até mais.